Meu nome é Jair Raso, eu sou dramaturgo, diretor de teatro e atualmente eu sou o curador do Teatro Feluma da Faculdade de Ciências Médicas. Conheci o Ítalo primeiro historicamente, eu sempre fui muito interessado, quando eu resolvi mexer com teatro, eu sempre fui muito interessado em professores, em história, de um modo geral. E eu acabei me aproximando muito de D'Angelo, que tem mais ou menos esse mesmo perfil de achar que a história daquele ofício que você quer abraçar é tão importante quanto fazê-lo. Então eu conheci o Ítalo, e o Ítalo para mim era um professor. E como professor, a gente está começando, o professor sempre, a gente tem aquela deferência, né? Então o Ítalo era aquela figura para mim do saber de um professor, mas que não era o meu professor, eu não tive oportunidade e nem esse privilégio. Então, conhecê-lo apareceu por uma necessidade. Eu estava fazendo uma peça minha, assim que eu voltei dos Estados Unidos, eu retomei as minhas produções com um texto meu que tinha uma cena, era uma cena de citação dentro do meu texto, sobre Medeia. E a estrela da peça era a Vilma Henriques e a Emília Marcílio. Então a Vilma, você fala em teatro grego, né, em Belo Horizonte, sempre passa pelo Ítalo. E comigo não foi diferente. Como eu tinha escrito essa cena sobre Medeia, eu pedi ajuda ao Ítalo. Aí fui, e aí que eu tive a oportunidade e o prazer não só de conhecer ele, conviver um pouquinho com ele, infelizmente foi pouco, durante esse período em que eu estava dirigindo a peça, mas para te falar sobre a grande generosidade, sabe o que o Ítalo fez? O Ítalo emprestou, eu não sei se ele fez, mas ele me emprestou todo o figurino da cena. E era uma produção minha, eu produzia da mesma forma que ele, com recursos próprios, né? Então, isso era comum antigamente, essa ajuda mútua entre os diretores, né? Eu lembro que D'Angelo, por exemplo, pegava emprestados cenários e figurinos de produções do Rio de Janeiro. Isso era uma coisa relativamente comum na época. Mas, para mim, você receber de um professor não só o apoio para, né, falar um pouco sobre a cena, sobre Medeia, que é um caminho sempre nebuloso. O teatro grego sempre para nós é aquela coisa meio de escola mesmo, meio de... Clássico é uma coisa de escola, né? Mas essa generosidade dele de emprestar, ele doou de fato os figurinos. Eu só não vou falar que doou porque ao final da temporada nós ficamos em cartaz 2 anos com a peça, e quando terminou a peça eu fiz questão de pessoalmente ir lá na casa lá da Rua Paracatu devolver os figurinos que já estavam usados e muitas vezes usados pelas atrizes, principalmente pela Emília Marcílio e pela Vilma Henriques. Isso foi que ano? 1998. E o espetáculo era O espetáculo chamava-se As Mulheres Se Odeiam. que é um texto seu, uma dramaturgia Um sua. texto meu, e na peça tem essa citação sobre Medeia que era feita sob a forma de uma encenação. Então eu encenava um trecho da peça dentro da peça. Eu geralmente acumulava direção, iluminação e, obviamente, a produção, né? Sempre fiz questão de ter contratado um assistente de direção, que a minha preferência sempre era mulher, para ter sempre acho, né, que uma visão feminina de qualquer espetáculo é sempre um ganho. E cenários, figurinos, também eram sempre contratados. Sempre foi assim. Não sei se era comum. Eu conheço a história do teatro de Minas como, mais ou menos como vocês, dentro daquele grupo que você participou, mais ou menos, né? Mas era comum, sim, você ter os apoios, né? Sempre um diretor sempre apoiava o outro quando você tinha alguma necessidade. Tem alguém que tem essa peça de cenário, coisa assim, você ia atrás para pegar emprestado, para não fazer. Ninguém tinha assim, um repertório guardado, nem muito figurino guardado, só... Que era o contrário, por exemplo, do próprio Ítalo, que tinha praticamente uma central de produção teatral dentro da casa dele, né? Então, essa troca era comum. Eu, particularmente, até que não fiz muito uso disso, não. No caso do Ítalo, foi essa necessidade mesmo, que passou por essa curiosidade, a gente sempre tem muita curiosidade quanto ao conhecimento, né? Para ver se eu conseguia beber um pouquinho do conhecimento dele, dos clássicos que a gente sabia que eram
era o forte do Ítalo. O Ítalo, quando você falava para nós, né, naquela época, quem era Ítalo Mudado, era aquele diretor dos clássicos e era o diretor também dos dramaturgos brasileiros. Ele gostava muito da dramaturgia brasileira, né? Particularmente o Martins Pena. Você sabe quando você acha que a pessoa vai ser nota 8, você encontra lá um nota 20? Também um negócio, uma generosidade, sabe? É engraçado essas pessoas que... O Ítalo é iluminado, o Ítalo não é desse planeta, não. Ele, quando se fala, por exemplo, Ítalo Mudado, o que vem não é nada disso que eu falei, de o professor, o clássico, não é a figura, é aquele ser humano, né, com a generosidade ambulante. Né? O Ítalo era aquele professor nato, mas é aquele professor grego mesmo, né, que gostava, é como se fosse possível isso, ele montaria a academia Ítalo Mudado, como Platão montou a academia dele. O jeitão do Ítalo de abraçar aqueles que o procuravam em busca de qualquer saber era muito da academia grega, né? Eu tenho a impressão que o Ítalo, posso estar muito enganado, mas eu acho que o Ítalo é a reencarnação do Platão ou de Sócrates. Tive, aí nessa época especificamente, até um pouco eu não sou, eu infelizmente, como eu tenho outra profissão, eu não era muito de sair para as noitadas ou pós-espetáculos com os atores. Mas eu tive algumas oportunidades de encontrar o Ítalo num lugar onde ele manifestava também grande parte dos seus ensinamentos informalmente em mesas de bares, né? E aí, nessa época especificamente, sim, eu tive a oportunidade de estar com ele, felizmente, né? Algumas vezes, não muitas, infelizmente. E você viu? Assisti. A partir dessa época, tudo que o Ítalo fazia, eu procurava assistir. Antes eu tinha mais um conhecimento mais teórico, vamos dizer assim, da carreira dele, né? Mas a partir dessa época eu assisti algumas peças. E eu me lembro de uma peça grega, se não me engano, Antígona. Eu acho que foi Antígona que eu assisti dele. O Ítalo gostava muito de fazer peças, ele tinha uma palavra que o D'Angelo tem também. Engraçado que no D'Angelo me incomoda isso, no Ítalo nunca me incomodou. É o jeito amador de fazer teatro, mas é um amador no sentido original da palavra amador, aquele que ama o que está fazendo, né? Não um amador de fazer a coisa mal feita ou a coisa esculhambada, não, porque ele sempre foi muito cuidadoso com a produção, né? É fazer o teatro pelo ato de fazer o teatro, por amar aquele ofício, aquele fazer, né? Isso é muito característico no Ítalo. Talvez até mais que em D'Angelo, porque o D'Angelo teve uma carreira, vamos dizer assim, também profissional, saiu de Minas com os espetáculos, fez carreiras comerciais com os espetáculos. O Ítalo não, o Ítalo era mais esse sentido que o próprio D'Angelo fala também do amor ao teatro e, portanto, se considerar, acima de tudo, um amador, aquele que ama o teatro. Eu divido a minha produção teatral em duas fases. Na fase em que eu estava ainda em formação, eu fui um pouco autodidata, comecei a escrever muito cedo e a encenar minhas próprias peças muito cedo. Mas, a partir de um certo momento, foi em 1982, em que eu frequentei a oficina de teatro do Pedro Paulo. Não sei se você lembra dessa escola que ficava ali, onde era o DOPS antigo, bem embaixo do DOPS, assim, ficava a oficina de teatro. E ali que eu entrei em contato com D'Angelo e Mamélia, né, o casal, e de aluno para assistente de direção e hoje uma grande amizade, o passo foi histórico, sabe? Então essa época para mim foi uma época de formação. E chegou um momento, ali por volta de 1985, por aí, na verdade 89, eu resolvi dar um basta nas produções, e aí fui fazer outra formação, eu fui estudar filosofia, fui fazer psicanálise, enfim, eu fui para outras bandas. E nesse período que durou 10 anos, eu fui amadurecendo uma dramaturgia baseada nesses meus estudos. E no teatro eu comecei, aí sim, profissionalmente, fazer assistência de direção e iluminação. Então foi a época em que eu mais transitei no Teatro Mineiro com os outros produtores, outros diretores, foi esses 10 anos em que eu, particularmente, fiquei afastado da minha própria dramaturgia.
Aí esse segundo período, que é marcado justamente com essa peça que eu citei, As Mulheres Se Odeiam, eu começo em 98 e de lá para cá seria a segunda fase da minha trajetória. E que eu destaco nessa segunda fase foi um encontro com o Vilma Henriques, que é uma grande atriz que nos deixou esse ano, né? E a Vilma fez 4 peças comigo, né? E eu destaco muito as peças que eu fiz com ela, porque todas têm uma história para contar, todas têm um motivo delas terem aparecido, um motivo delas terem sido desenvolvidas, e certamente 2 dessas peças foram escritas para ela. E eu tenho, inclusive, uma terceira peça que também foi escrita para ela e não foi encenada. Então, eu destaco nessa minha trajetória esse encontro, né, com Vilma Henriques. E, para o lado da direção, com o casal D'Angelo e Mamélia, que sempre foram as pessoas com as quais eu mais convivi no fazer teatral nesse período inteiro. Era completamente diferente, inclusive a própria maneira de produzir. Primeiro, você não tinha essa pletora de casas de espetáculos que nós temos hoje. Eram poucos espaços. Esse aqui, esse teatro maravilhoso, era um dos espaços mais disputados, portanto, pautas muito disputadas, né? Segundo, a produção teatral, de um modo geral, era feita de uma maneira, vamos dizer assim, menos profissional, no sentido, por exemplo, você convidava atores para trabalhar. Na sua produção não estava lá na planilha cachê para pagar ensaio de ator. Você não contava também com mínimo para o ator estar em cena. Você sempre trabalhava com porcentagem de bilheteria. Você usava o programa da peça, hoje uma coisa quase em extinção, mas o programa da peça era uma peça muito importante para viabilizar a própria produção, seja através de permuta. Por exemplo, As Mulheres Se Odeiam, todos os figurinos foram feitos com permuta. Se você pega o programa da peça ali, aquelas peças publicitárias que estão no programa, eram todas de permuta. Ali eu ganhei panos para fazer isso, o próprio figurino para fazer o desenho do figurino do figurinista. Peças do cenário você usava como permuta. Então, esse escambo teatral, esse artista, você vendia nos seus espaços publicitários no programa da peça. E contava com a bilheteria. Mas eu já peguei uma fase do teatro, quando eu comecei a fazer comercialmente, a partir de 98, eu já peguei uma fase onde a bilheteria era sempre uma surpresa desagradável, né? Raramente você fazia uma boa bilheteria. Mesmo os grandes sucessos, e eu fiz peças que tiveram grande sucesso de público, elas não revertiam, na verdade, uma grande quantidade de recursos. E por que não? Porque sempre que entrava algum dinheiro em bilheteria, e isso era uma característica dessa época minha de fazer teatro, você aplicava na outra. Você pagava as dívidas da produção que não tinha dado nada e já ia para o sonho da próxima produção, portanto, era quase que um moto contínuo entre o pouquinho que entrava era para pagar o que se fez e fazer para frente. Depois, da década de 90 para cá, é que apareceram as leis de incentivo e aí o fazer teatral mudou. E eu acredito, sinceridade, eu prefiro esse método de hoje, que é o método que você faz cinema também. Você capta o recurso, paga todos os profissionais envolvidos, de tal modo que você pode fazer voos, vamos dizer assim, mais profissionais. Eu prefiro esse método de hoje do que esse outro método que a gente fazia, vamos dizer assim, na raça. O D'Angelo usa uma expressão que ele coloca no livro dele, que chama Os Anos Heróicos do Teatro em Minas, né? Ele chama isso de heroísmo. Era meio na raça mesmo que você fazia a produção, era com os próprios recursos, né? Mas isso não é legal. O legal é você ter essa oportunidade de financiar adequadamente os projetos que você deseja fazer e não fazer essa maneira de fazer na raça. Ela é um pouco desgastante. Ela é um pouco desgastante porque ela acaba caindo, principalmente para nós que somos produtores, acaba caindo todos nas costas do produtor. Então, fica um pouco pesado fazer teatro e às vezes te dá um desânimo de partir para outra. E essa forma, que hoje parece difícil, porque né? Esqueçam, teatro nunca é fácil. Seja pela forma antiga, ou pela forma nova,
Nunca é fácil, sempre é difícil captar, sempre é difícil fazer e sempre será. Mas essa forma, pelo menos, ela dilui um pouquinho esse peso que é fazer quando você joga para cima do diretor-produtor toda a responsabilidade, inclusive financeira, daquele espetáculo. Eu tenho a impressão que essa é uma lição que eu aprendi bem, e Ítalo é um dos exemplos, né? Mas D'Angelo é um exemplo também. A gente aprende a gostar do ofício e a gente aprende a gostar da arte. E por isso é que você se submete a sacrifícios, às vezes, pessoais e financeiros, pelo prazer de estar fazendo, de estar produzindo o teatro, pelo amor ao ofício mesmo, pelo fazer teatral. Teatro é uma espécie de uma grande paixão. E com paixão você não leva muito em conta esses aspectos mais mundanos, né, de sobrevivência, por exemplo. Se você for estudar o teatro em Belo Horizonte, ele vai ter que passar por Ítalo. Isso é fundamental. E ele era, hoje eu julgando um pouco o olhar para a história do teatro da década de 50 até agora, de 1950 até agora, ele era avante do tempo dele. O Ítalo fazia em Belo Horizonte o que na América se faz até hoje, que é praticar e ensinar o teatro e o fazer teatral dentro das escolas. Onde tinha uma escola, o Ítalo gostava de ensinar, do ensino, desse aspecto pedagógico. Por isso que quando eu brinco que ele é um reencarnado de Sócrates ou Platão, na verdade é a imagem que eu tenho dele. E é avante do tempo, porque isso até hoje ainda não é uma prática. Com a morte dele, eu não consigo ver ninguém que substituiu. Nas escolas, o Ítalo foi professor das letras, mas ele foi do colégio também, né, do colégio universitário. Onde tinha uma escola, o Ítalo topava fazer o teatro como ferramenta pedagógica. E isso ele é pioneiro, não tem ninguém que fez tão bem feito ele. Esse lado pedagógico dele, né? E tem uma outra faceta do acolhimento, né? A impressão que eu tive com o Ítalo, que aconteceu comigo, né? Você imagina uma pessoa, um iniciante, procurar o Ítalo, pedir informações sobre teatro grego, ainda de pinga, ainda ganha um figurino todo de presente, né? Ele era acolhedor. Até o desafio, te pergunto, você já viu o Ítalo dizer não para alguém? Porque ele tem esse aspecto acolhedor quando talvez ele tivesse essa capacidade de olhar no olho do seu interlocutor e ver ali a paixão que ele sempre teve pelo fazer teatral, né? Talvez a impressão que eu tenho é que se ele olhasse para vocês e conseguisse ver essa paixão, você estava acolhido por esse grande professor. Absolutamente, porque você vê como ele era original nas escolhas Vamos tirar de lado o teatro grego, que era, né, vamos dizer, já é uma coisa assim, não vou dizer que é quase sinônimo de coisa que se ensina muito e tem que se aprender, né? A história do teatro passa necessariamente pelos clássicos na Grécia. Mas ele buscava, por exemplo, Ítalo buscava Machado de Assis, Martins Pena. Ele gostava de uns autores brasileiros da década de 20, Tojeiro, eu não lembro, eu não vou saber de cabeça todos os atores, mas ele buscava uma dramaturgia diferente, original e brasileira. Ele era muito autêntico quanto a essa paixão pela coisa feita no Brasil. Sem abrir mão, por exemplo, eu sei que um dos grandes sucessos dele, que ele considera assim, uma peça de Oscar Wilde, né? Então, mas eu não conheço tantos diretores aqui em Minas que se dedicaram tanto ao teatro brasileiro quanto o Ítalo Mudado. Eu tive a oportunidade de ouvir uma entrevista dele, onde ele dá muito valor ao trabalho de mesa, aquele que você disseca o texto quase que exaustivamente. Também pela a maneira em que ele dava oportunidade para o ator ir revelando
o personagem através da sua própria criação, a criação, dar espaço para o ator e raramente impor a sua direção, até mesmo em marcações. Então é isso que eu pude apreender da maneira como ele trabalhava, que é uma maneira clássica, né, de você sentar. Isso me passa, sabe o quê? Um grande respeito pela dramaturgia, pelo dramaturgo, né? Pelo aquele objeto que você vai trabalhar e transformar em cena. Isso, para nós que escrevemos, é uma atitude respeitosa que você vê com uma pessoa que está ali interessada em descobrir, em primeiro lugar, o que o autor quis dizer. Você, quando vai contracenar quando você vai encenar um autor vivo, isso pode parecer fácil, mas um autor clássico, um autor já falecido, né? Então, esse debruçar sobre, esse estudo sobre aquela obra que está documentada e escrita, eu sei que isso era uma característica marcante da forma de trabalho dele, e eu acho isso muito respeitoso para a dramaturgia, para o dramaturgo especificamente. Mas eu acho que eu encaro isso como uma coisa, quase que uma atividade vocacionada. Eu acho que ele era vocacionado para o ensino. Eu acho que esse era o grande diferencial do Ítalo. Mas ele representa, né, ao ser vocacionado para o ensino, ele representa uma coisa que é fundamental, que é a formação. Você tem que estar sempre formando pessoas para o teatro, qualquer profissão, você tem que estar sempre formando, né, renovando a frota, né? Você precisa utilizar, e é raro hoje em dia você ter esse privilégio de você ter um profissional preparado do ponto de vista acadêmico, que era o caso dele, preparado do ponto de vista técnico, que era o caso dele, e de estar ensinando o ofício corpo a corpo, no próprio fazer do fazer teatral. Nesse ponto, talvez nós marcamos aí uma diferença entre o modo de produção de hoje e o modo de produção de antigamente. Por exemplo, você falou que ele geralmente não trabalhava com nomes consagrados, vamos dizer assim. Mas ele formou muitos nomes, né, para o Teatro Mineiro. Mas eu tenho certeza que se qualquer um recebesse um convite dele para trabalhar, encararia ali como uma oportunidade. Não no trabalho, é o que a gente brinca. Se o Ítalo vier, você quer fazer? Eu quero. Não quero nem saber o que é. Só pela oportunidade de estar com esse professor atuante, esse professor que tem no seu próprio fazer, e aí talvez não seja demais citar Aristóteles, né? Já que nós estamos achando que ele encarna os gregos, ele reencarna os gregos, né? Aquilo que se tem que fazer para aprender, aprende-se fazendo. Esse talvez seja o modo de atuar do Ítalo, e que seria uma oportunidade de ouro para qualquer um ter a oportunidade de trabalhar com ele, porque você teria a oportunidade de aprender fazendo com quem sabe fazer. Não consigo fazer esse corte, né, de uma peça do Ítalo, que eu falo assim, ó, essa peça aqui eu nunca vi uma encenação como essa, né? Não era esse o objetivo também que eu ia assistir às peças, mas é quase que uma desculpa para reencontrar alguns amigos que estavam no elenco, né? Mas eu lembro de perseguir um pouco o teatro grego, porque é raro você ver montagens sobre teatros clássicos, né? E toda vez que você tinha uma oportunidade de ver uma montagem clássica com um diretor clássico, isso é, para quem está na plateia com o olhar de aprendiz, um grande ensinamento. Então era mais ou menos esse o objetivo de perseguir as peças dele. Existe um mito em torno dele. Eu acho que vocês que conviveram mais com o Ítalo, o Ítalo tem um lado engraçado, um lado lúdico, né, que é essencial na personalidade dele, que nós que mais o veneramos do que convivemos com ele, não tivemos o privilégio de dividir tanto, né? Mas pelos relatos de quem está perto do mestre, aliás, os grandes mestres são assim, né? Quando está perto dos seus discípulos, está na sua praia, então o humor faz parte o humor, a alegria, né? Você amar o que você faz, tem sempre uma alegria por trás. Nunca é uma coisa sacrificante, por mais penoso que seja, sempre tem esse lado da alegria de estar fazendo. Eu acho que ele passava isso muito bem.
Eu gosto muito de ensinar. Eu acho que quando um professor, ele consegue, vou usar uma palavra aqui meio esquisita, mas a palavra plasmar. Quando um professor, ele consegue passar para o seu discípulo, vamos dizer assim, o seu modo de atuar, o seu modo de encarar o ofício, esse é o grande legado do Ítalo para mim. Sem ter convivido de perto, sem ter sido aluno direto, sem ter sido um companheiro de horas extras em bares, ou o que for, sem ter debruçado demais sobre a história com ele, é como se eu fosse um discípulo da ideia que Ítalo sempre quis passar e que, nesse pequeno convívio que eu tive com ele, ficou fácil de pegar, que é esse amor pelo fazer, esse amor pelo ofício mesmo teatral. E isso eu acho que eu tenho um pouco em mim. Não posso dizer que eu devo muito a ele, mas certamente a minha formação passa nesse pequeno trecho, passa pelo Ítalo Mudado, e eu acredito que eu trago um pouco de mim, desse espírito que ele tem do teatro. E com muito orgulho, eu acho que isso eu acho que é a forma correta de lidar com este ofício especificamente, esse ofício tão frágil e tão difícil que é o fazer teatral. Concordo plenamente, mas vou te dar uma boa notícia. Eu tenho percebido, talvez por coincidência, e esse seu projeto faz parte dessa coincidência, eu tenho percebido um interesse pela história, por contar a história do teatro em Minas. Isso aconteceu inicialmente pelo livro do D'Angelo, Os Anos Heróicos. Você tem o livro do Bernardo Mata Machado sobre o Francisco Nunes. Você teve esse movimento espetacular da classe artística quando fomos comemorar os 90 anos da Vilma Henriques. Foi uma passagem pela história do teatro em Minas. Eu tive a oportunidade agora de participar de um projeto que está em pleno andamento e que vai ser lançado brevemente pela Academia Mineira de Letras, de 300 anos da história do teatro em Minas, onde eu tive a oportunidade de escrever sobre o teatro experimental do D'Angelo, o grupo e a Casa de Cultura Oswaldo França Júnior. E ao embrear por esse lado histórico, que eu acho fundamental, e esse projeto seu é maravilhoso por isso, a gente vai descobrindo lacunas da nossa história que precisam ser preenchidas. Tanto que agora, no Teatro Feluma, nós, a partir desse segundo semestre, nós estamos oferecendo um estágio para os alunos das artes cênicas, da nossa Escola de Artes Cênicas da UFMG aqui, e o projeto dessa bolsa de estudos deles lá dentro do Teatro Feluma vai ser o resgate da história do teatro mineiro. E justamente nessas lacunas que a gente tem ao contar a história. Por exemplo, ao debruçar sobre essa história, eu descobri quem é que trouxe Stanislavski para Belo Horizonte, quem é que trouxe o método, né, para Belo Horizonte. Foi Carlos Kreber, que é mineiro aqui de Belo Horizonte, e essa história se perdeu porque ele foi fazer carreira no Rio e São Paulo. A importância de Jonas Bloch para o teatro mineiro. Jonas Bloch é um autor maravilhoso que a gente conhece pouco como autor, como diretor, uma das pessoas que mais sabe interpretar e entender Brecht. Então a gente vai descobrindo lacunas do nosso saber que precisam ser revisitados. Então eu acho, sim, existe esse déficit, mas existe esse movimento quase que natural e concomitante de várias frentes, lançando um olhar sobre a história do teatro em Minas. Eu acho isso uma dádiva. Eu acho assim, o que eu gostaria de falar para vocês, né, que estão aí na lida, tentando produzir no meio desse caos. Eu acho que a gente deveria um dia caçar um desses filmes que mostram as produções teatrais em tempos de guerra. E eu acho que tudo que nós estamos fazendo nesse tempo, e o que você está fazendo agora, e todo mundo que de uma certa forma está pelejando para manter a arte viva nesse período de pandemia, vai ser muito reconhecido, porque
A arte agora, nesses períodos bicudos que nós estamos vivendo, ela passa a ser um valor facilmente percebido pela população. Antes aquilo que era dado como já está aí, né, que o americano gosta de falar que é de mão beijada, já está aí de mão beijada, passou a ser uma coisa, passa a ser um valor real, palpável. Como que foi importante as artes de um modo geral, a arte cênica no meio delas, para a gente viver esse período tão difícil que foi o período que está sendo ainda, né, o período da pandemia. E eu acho que essa moeda que se chama arte vai ser uma moeda mais valorizada quando sairmos dessa mais fortalecidos. Perfeito, eu gostaria de agradecer a oportunidade e cacei lá nos meus guardados a foto desses, as fotos das Mulheres Se Odeiam, que tem a cena da Medex e a própria filmagem, mas não deu tempo de trazer, mas eu prometo que eu trago esse material para você. A gente arruma um jeito. Obrigado, viu, Rafa? Eu que agradeço.